Independente do framework de teste que a gente vai usar, quase sempre a gente vai seguir um padrão, que é construir, operar e depois verificar. Então aqui no exemplo, a gente cria uma array, depois a gente usa essa array para gerar uma nova array para a gente, e depois a gente verifica o resultado final, se é o que a gente esperava mesmo. Então aqui eu estou criando, aqui eu estou operando e aqui eu estou verificando. Então vou anotar aqui, operar, na verdade é construir primeiro, operar e verificar. E também tem outra coisa muito importante para a gente, que é o tear down também. Tear down. O que é isso? Em português é destruir. Então, após cada teste ou antes de cada teste, eu tenho que resetar o estado dos dados que eu estou operando nos testes para que o outro teste não seja afetado por uma alteração no teste que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, aqui não tem esse caso, mas se a gente julgasse que esse array original está se repetindo muito nos meus testes aqui, ele se repete nos 3, e eu quisesse extrair isso aqui para ser global, então eu coloco aqui em cima e posso apagar esses aqui. Agora todos os meus testes estão usando esse array aqui. Eu vou dar um save e rodar os testes agora. Beleza, vamos ver. Legal, os 3 estão passando. Mas, por exemplo, se eu altero aqui essa array original em algum teste, então eu vou adicionar um elemento no final dessa array. Uma coisa aleatória, vou adicionar um número aleatório. Vamos ver agora. Agora estão falhando 2 testes. Deixa eu ver quais que são. Aqui, ó, tá falhando tamanho nova array igual do array original. Então esse aqui tá falhando, o que eu alterei, e tá falhando esse aqui também. Move primeiro elemento para o final, que é esse aqui. Então, uma alteração nesse meu teste aqui de cima, eu tô alterando o array original aqui, tá afetando outro teste, o que não é bom para os testes unitários, porque cada teste deve ser independente um do outro. Então, para a solução aqui, a gente pode usar o tear down, e a opção que a gente tem aqui é que antes de cada teste a gente pode reatribuir o valor desse array original aqui. Então aqui no Jest a gente tem uma função chamada beforeEach, que é executada antes de cada testezinho que a gente tem. Então eu passo aqui uma função dentro desse beforeEach, e aqui no lugar de atribuir diretamente esse array original que os meus testes vão operar, eu posso deixar ele como uma let aqui, porque eu vou querer reatribuir esse valor antes de cada teste. Então aqui eu posso tirar, eu vou copiar aqui dentro do beforeEach, e agora antes de cada teste aqui nosso executar, por exemplo esses blocos each, esse array original vai ser reatribuído com esse array aqui 1, 2, 3. Então vamos salvar aqui e ver o resultado. Agora só está falhando um teste, que se a gente for ver aqui, é esse aqui, tamanho da nova array igual ao da array original, que é esse teste aqui que a gente está alterando e dando push. Só apagar aqui para os nossos testes voltar a passar. Então, resumindo, a gente deve evitar que alterações aqui em um teste separado afetem os outros. Isso é muito importante para que os nossos testes não falhem pelo motivo errado. E isso aqui a gente alcança através do tear down, que é destruir o estado que a gente criou enquanto a gente executava algum teste separado. Então, tão importante quanto seguir o construir, operar e verificar, a parte de tear down é importante porque ele evita que a gente gere um comportamento indesejado no nosso código de teste.